Om Bhurбhuva Swaha Tatsavituri Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo Naha Prachodaya. Om Vishnu, Om Vishnu, Om Vishnu. E aí, pessoal, mais um dia maravilhoso em que estamos tendo a oportunidade de falar coisas do espírito, né? Coisas que são relevantes para o progresso espiritual das pessoas que realmente, né, sentem a necessidade de valorizar a sua vida humana com informações superiores e também, né, ouvir assuntos relacionados a grandes mestres da humanidade. Logo aqui eu sempre dou a prioridade, né, a Krishna e ao Mestre Jesus, que são as linhas, né, mais comentadas aqui, vividas no Ocidente, certo? Então esse mantra que a gente falou inicialmente, né, Om Bhurбhuva Swaha Tatsavituri, esse mantra ele está invocando a luz da inteligência que você tem, certo? Então se antes de você for fazer uma leitura ou fazer uma meditação, quando você invoca esse mantra, automaticamente você está acionando a sua inteligência, que brilha, né, como um sol irradiando em todas as situações das suas energias física, astral e mental, né? Bhurva e Swaha. Swaha é a sua parte celestial, né? Bhurva é a sua parte astral e Bhur sua parte física, certo? Então o sol da sua inteligência vai iluminar essas ferramentas as quais você utiliza para evoluir nesse mundo. E hoje eu vou estar falando sobre uma passagem bíblica, né? Que é muito interessante assim analisar com certa profundidade, porque isso significa a nossa real presença agora e aqui nesse mundo. Então, muitas vezes, quando ouvimos uma história de um mestre como Jesus e tantos outros mestres, eles não só representam, né, essa posição histórica, onde estão unidos com a consciência cósmica, como também representa simbolicamente aquilo que está acontecendo dentro, né, ou no interior de cada pessoa que medita sobre esses passatempos desses grandes seres que estão, né, que são seres transparentes do divino no coração deles. Essa é a introdução para quando eu recitar aqui a parábola, né, que no caso aqui ela está em Lucas 8, 22 a 25. Então vamos lá. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram, né? Jesus e seus discípulos, né, partiram para o outro lado do lago. E navegando eles, adormeceu Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, enquanto caía aquela terrível tempestade. E estando em perigo, né, os discípulos começaram a se apavorar,
dentro daquele barco, onde caía uma forte tempestade, enquanto Jesus estava adormecido. Havia muita preocupação naquele momento. E, estando em perigo, os discípulos, né, chegando-se a Jesus, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo, não temos mais salvação. Essa tempestade não tem como ser vencida, ela vai encher o barco, né? Nós não sabemos nadar e esse mar em fúria vai nos engolir e todos nós vamos morrer. E muito preocupados, eles despertaram o Mestre Cristo, que adormecia profundamente, né, no barco. E então eles gritaram, né, Mestre, mestre, estamos perecendo. E disse-lhes Jesus: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se e dizendo, né, e levantando-se, Jesus, né, ele levantou na hora e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Aquela tempestade, por maior que seja, né, Jesus se levantou logo depois de despertar, e apenas com a sua ordem interna, ele ordenou que tudo ficasse calmo, né, em paz. E aí, de uma hora para outra, assim, no mesmo momento, todo o mar ficou tranquilo e os ventos cessaram. Temos que entender, né, profundamente o que significa isso. Aí, depois que a bonança se fez, Jesus disse aos seus discípulos: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se e dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é esse ser que até a natureza, né, os devas, os elementais, obedecem quando ele dá uma ordem? Aqui nessa parte, né, da Bíblia, está mostrando o poder de um Cristo, né, de uma pessoa que atingiu a união com Deus, que vive completamente desperto, né, na consciência espiritual. E quando uma pessoa está vivendo assim, ela tem completo controle sobre o mundo em que vive, sobre as forças da natureza que atuam para criar o cenário de sua existência. Quando você entende que tudo é Deus, que todas as manifestações, todas as situações e sensações, nada mais são do que a presença de Deus. E se você está vivendo em Deus, assim, nessa completa consciência, você adquire o poder para controlar tudo na sua vida. Certo? Então, isso é maravilhoso quando você entende que através da sua união com essa potência divina que está em seu coração, que na verdade é tudo, né? É toda a existência. Quando você se une a essa consciência cósmica, você se torna o ser mais poderoso. Né? Então, vós sois deuses, vocês têm o poder de, como Jesus exemplificou nessa narrativa, de controlar qualquer elemento nocivo ou negativo externo que venha tentar perturbar a sua mente ou o seu progresso espiritual. E aqui se mostra, né, o desespero dos discípulos quando a tormenta, né, as tempestades, o mar ficou agitado e a chuva, e começou a entrar água no barco. Esse barco, né, ele representa o nosso corpo ou a nossa mente. E as tormentas, as tempestades, né,
Tudo que é relacionado com água geralmente representa o nosso aspecto emocional. Então, o nosso barco, quando está no mar das emoções e você não está consciente de Deus, muitas vezes, né, você é perturbado. E aí você tem sensações horrorosas, né? Muitas pessoas, por causa dessa turbulência, se suicidam ou enlouquecem. Então, como Jesus estava dormindo, os discípulos não souberam lidar com essas turbulências, com essas desarmonias. Está entendendo? Há um simbolismo interno dentro da história de Jesus para você compreender que você é também o Cristo controlando a sua própria realidade. Quando você atingir esse estado crístico de consciência, devido à sua prática espiritual, à sua busca divina, e então você vai se unir a essa consciência cósmica e vai passar a ser, né, o senhor do seu destino. Tudo que vier te atormentar, seja mentalmente ou emocionalmente, você vai ter o poder de controlar, autocontrole completo. E isso só é possível quando você está vivendo na consciência de Deus. Se o Cristo em você está adormecido no barco, né, da sua mente, então quando vem tormentas, vocês simplesmente se envolvem com esses desafetos, né, emocionais, e acaba perturbando toda a sua vida espiritual. Nesses estados atormentados, podemos fazer muitas coisas que nos prejudiquem, né, completamente, desfavorecendo assim o nosso avanço espiritual. Logo, né, Jesus, você tem que entender que Jesus, ele vem fazer a história da representação do Cristo no homem. Por isso ele fala, o Filho de Deus, né? O Filho de Deus significa o Cristo em ação através de Jesus. E nessa parábola mostra que quando Jesus está adormecido em você, quando o Cristo está adormecido, todas as situações do mundo chamado externo são perturbadoras. São essas tempestades que vêm, né? Esses pesadelos. É muito maravilhoso quando você entende a passagem, né, aqui do Cristo, onde ele nos ensina internamente através de um passatempo exterior. Mas para você perceber a mensagem em si, na narrativa, você tem que ter uma profundidade espiritual. E se você tem uma realização espiritual dentro dessa profundidade, você acaba se tornando o controlador completo de todas as situações na sua vida. Logo, o Cristo, né? O Cristo, ele levantou-se, né, no barco de sua mente, quando ele foi acordado pelos discípulos, e imediatamente ordenou que a energia externa que estava tentando, né, lhe atormentar cessasse. Essa é a nossa posição natural quando estamos com Deus, né? Porque tudo é Deus que está mantendo, tudo é Deus que está criando, tudo é Deus que está dissolvendo, transmutando em nossa vida. Porque você é uma parte integrante de Deus. E aí, você agindo em união com Deus, você tem o controle total sobre a sua vida. Essa é a maior bênção que uma pessoa pode ter, né? Conseguir existir nesse poder divino, usando amorosamente para favorecer as pessoas, para abençoar, para fazer com que elas prosperem, certo? Devemos usar a nossa energia de poder como exemplificou o Mestre Jesus através da sua consciência crística.
Jesus tinha o poder de ser assim um grande rei nesse mundo, com todas tudo aquilo que é material, porém ele usou apenas a sua vida para passar aqui nesse mundo, deixando a mensagem de luz e curando as pessoas, usando positivamente a sua energia. Essa é a maior compreensão, né? Você não deve querer atingir, né, Deus dentro de você para ser favorecido materialmente. Isso aí é fácil para uma pessoa que está cristificada ter a vida material opulenta. Porém, o estado crístico, quando uma pessoa atinge, é que ela se situa no amor de Deus. Porque aqui esse mundo, como a gente sempre fala, é uma grande ilusão. Esse mundo material é um sonho, não é para ficarmos aqui nessa energia material eternamente, certo? Existe o reino de Deus, que é para onde vamos partir após o desencarne dessa forma física, né? Dessa carne material. Temos que atentar bem para isso. Temos que entender que essas tempestades, quando você não está na consciência crística, nessa paz interna constante, nesse sentimento feliz que é atingir essa consciência de Deus, a vida das pessoas é um tormento constante, é miserável, né? Ela está sempre em conflito com alguma coisa, com alguma pessoa, com alguma situação, com alguma catástrofe terrestre, guerras, né? Medo de tudo, né? Porém, quando você atingir o seu estado de Cristo, e é por isso que devemos nos esforçar diariamente para viver essa realidade divina em nosso coração, tudo se torna divino. Isso é fantástico, né? Então, os discípulos de Jesus podem ser representados também pelos pensamentos mais espiritualizados, porém sem força crística. Os pensamentos, muitas vezes, né, quando você está evoluindo ou andando com seu aspecto crístico, né, que representa o Mestre Jesus, muitas vezes eles ainda não estão no ponto de total confiança naquilo que representa o Espírito, que é a base, né, de todos os pensamentos, de todas as emoções, de toda ação ou movimentação física. Certo? Porque você é sempre essa consciência, o espírito. Só que enquanto você está dormindo nesse mundo material, quando você está se identificando com o corpo físico, com as emoções e os pensamentos, você está sujeito, né, às intempéries da natureza, da vida, tanto do seu aspecto interno quanto do aspecto externo. E você fica num redemoinho de sensações que estão sempre causando, né, distúrbios e desequilíbrios, desarmonias. E essa passagem do Mestre Cristo aqui quer dizer exatamente isso que eu estou falando. Quando Cristo despertou, né, quando Cristo em você acordar, quando a natureza divina surgir no seu coração, através da sua percepção espiritual, criando aí uma união amorosa, onde você entende o seu aspecto de existência, consciência e bem-aventurança, a sua vida vai mudar completamente. De modo que quando Jesus acordou, né, empoderado pelo Cristo, e aí se reflete também na sua própria história, quando você acordar como esse Cristo, imediatamente você vai despertar e vai dar a ordem. Aquieta-te. Aqui quem manda sou eu sou o Senhor da minha realidade. Certo? Porque aí Deus ele age junto com você. E como tudo é um cenário da ilusão divina, você passa a ser o diretor da sua vida. Então fala, agora eu não quero mais tempestade. Agora eu quero um mar calmo. Certo? E isso acontece. A gente vê
no mundo aí, muitos mestres, muitos yogis que fazem assim façanhas mirabolantes, né, de até mesmo alguém ser enterrado, por exemplo, um mês e depois sair, né, ali do caixão vivo, né? O próprio Cristo, né, ele ressuscitou após a sua morte, mostrando pleno controle sobre a sua energia física e mental. Dessa forma, se você se tornar um Deus, né, um Deus com letra minúscula, isso significa que você se torna um Cristo, ou se você tem a consciência de Krishna também, que quer dizer a mesma coisa, você se torna empoderado ou potencializado por Deus para ser o diretor da sua própria vida. E aí os discípulos de Jesus ainda não tinham atingido o estado crístico, né? Eles estavam aprendendo a como, né, chegar nessa posição através do exemplo do Mestre Jesus. E como eles não tinham esse estado crístico, eles ficaram super atormentados com a tempestade. Entende? Como é importante atingir, né, diariamente fazer a prática de consciência de que não, eu não sou o corpo físico, eu não sou o corpo mental, eu não sou o corpo emocional, certo? Eu sou o espírito, eu sou a pura consciência divina que está unida à consciência suprema, Vasudeva. Por isso que a gente canta aqui de vez em quando, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Vasudevaya é a consciência suprema. Estamos sempre pedindo que nossa consciência atue em comunhão perfeita com a consciência suprema. Por isso é dito, né? Sede perfeitos como é perfeito Deus no seu coração. Essa perfeição é o destino de todo ser humano que usa essa forma, né, humana de uma maneira apropriada para evoluir nesse mundo e atingir essa meta pretendida dentro do plano de Deus para cada um de nós. Você tem que se questionar: o que eu estou querendo na minha vida? Viver uma vida cheia de turbulência, onde eu sou levado, né, no meio desse envolvimento, podendo fazer coisas assim que não são favoráveis ao aprendizado da minha existência, ou eu quero me tornar um Cristo meditando todos os dias, estudando, cantando o nome de Deus, orando a essa entidade suprema que me acompanha nessa vida e que quer realmente que eu me torne o diretor da minha vida, para que quando vier qualquer situação, eu tenha pleno controle, como um Deus mesmo, né? Então essa narrativa aqui, Jesus está fazendo isso. Então quando Jesus acordou, ele repreendeu imediatamente toda a situação desarmoniosa que estava acontecendo no momento, e os discípulos, né, aqui representados pelos nossos pensamentos mais elevados, porém ainda com dúvidas, né, ainda imaturos nesse entendimento do Cristo em vós, esperança de glória, eles ficaram, né, totalmente desesperados. E quando Cristo acordou e mandou que a tempestade parasse, né, e aí tudo ficou calmo, eles ficaram impressionados, né, e disseram assim: quem é este? Quem é este que até as forças da natureza, né, obedecem de uma forma tão simples? Certo? Então, como é isso? Você tem que se perguntar: como que eu posso ser tão poderoso a ponto de usar a minha mente para projetar o mundo que eu quiser, tanto no lado material quanto no lado espiritual? Você tem esse poder, porém o seu poder foi tirado de você pelas forças das trevas, certo? Que querem que você simplesmente seja um joguete na mídia, no sistema que quer lucrar em cima
do trabalho de todo mundo, que quer pôr todo mundo em escravidão mental, onde é retirado da humanidade a verdade, né, que liberta, certo? Então muitas religiões são criadas por seres para te manter com medo, com culpa, com vergonha, e aí você sempre se acha incapaz, diminuído, para acessar essa divindade que está aqui agora no seu coração. E você vai se tornar um ser muito poderoso quando cristificar a sua consciência, por causa da realização de Deus no seu coração, e você vai ser o capitão o capitão da sua alma. Né? Você vai ser o rei do seu pedaço. Né? O seu pedaço da sua forma humana. Pode estar todo mundo mal, né? Como estavam os discípulos de Jesus, mas Jesus era o capitão da alma dele, ele era o dono do pedaço. Na hora que ele acordou, imediatamente tudo aconteceu conforme ele queria, porque ele tinha esse poder, essa potência divina, que é exatamente esse estado crístico. E aí os discípulos ficaram, né? Mas como é isso, né? Então Jesus, ele falou, né, assim, onde está a vossa fé? Né? Porque imagina, esses discípulos, eles estavam andando com Jesus o tempo todo, e Jesus fazia todas as curas, fazia vários milagres, né, que muitas vezes não foram relatados nos seus passatempos, né, no Novo Testamento, assim, não foram relatados. Viram Jesus fazer tantas coisas, e mesmo assim esses discípulos representam o nosso pensamento de dúvida, o nosso pensamento que achamos que não podemos conseguir atingir a posição de um mestre Jesus, porque mestre Jesus ou qualquer outro mestre colocamos lá numa plataforma superior e nos diminuímos. E não é isso. Quando o mestre aparece na humanidade, ele quer dizer que nós somos igualzinho a eles. Somos partes integrantes de Deus e temos que despertar isso em nós. O próprio Mestre Jesus falou, vocês estão achando que eu fiz muita coisa, mas vocês podem fazer coisas muito maiores do que essas. Porém, eu vim aqui para ensinar vocês a despertarem o amor a Deus, porque não são os milagres que fazemos que são interessantes, mas a capacidade que temos de despertar o amor em nosso coração é a coisa mais relevante nessa forma humana de vida. Quanto mais você tiver, né, pensando em Deus, meditando em Deus, vivendo em gratidão, momento a momento, percebendo a existência de Deus em tudo, e também, né, comungando internamente no seu coração a divindade, você vai atingir o estado crístico, que é o estado que você é sempre como espírito. E aí você passa a controlar a ilusão, a Maya, certo? Porque a Maya, na verdade, é uma energia de Deus. Só que quando você está vivendo em Deus, o próprio Deus tira o véu da ilusão, que é esse mundo material, que consiste no seu esquecimento espiritual, onde você está se identificando com algo que você não é, certo? Temos que pensar nisso, né? Sim, eu quero ser o dono da minha vida, do meu destino. Eu quero viver nesse mundo feliz. Quero criar condições de bom humor, de criatividade, né? De saúde, de opulência material e espiritual. Quero caminhar nesse mundo como uma luz, espalhando, né, o amor incondicional de Deus por todo mundo, tentando aí despertar essa consciência que está adormecida no coração de cada ser desse mundo. E quando você se cristificar, naturalmente Deus vai enviar para você algumas pessoas para ouvir os sintomas da sua autorrealização, ou os seus milagres, elas vão ver certas coisas. Porém, você não está querendo elogios, você não quer discípulos, você não quer nada disso, você simplesmente deseja demonstrar às pessoas que elas têm que se tornar cristos e senhores de suas próprias vidas.
Por isso Jesus disse, né? Onde está a vossa fé? Você não está vendo que o Cristo é superior ao poder de qualquer coisa que essa existência material faça, né? Ou tente desequilibrar o espírito. O espírito em Deus é o poder maior de governar a existência de uma maneira muito simples. Vocês têm que adquirir essa mentalidade. Não ficar vivendo como vítimas e coitadinhos e com medo das trevas, porque o mundo está terrível, tudo em crise. Aí você se envolve com isso e acaba, às vezes, fazendo muitas besteiras, porque você não entende o seu poder superior, seu poder interno. Ligue-se agora, imediatamente, com o divino no seu coração. Mude sua sintonia, né? Tome outra atitude, em vez de simplesmente querer viver em ilusão física e tentar controlar o mundo assim por você mesmo de uma forma caprichosa. Tudo isso vai te levar a uma situação mais horrível ainda. Sua vida vai virar um pesadelo quando você, né, não está unido a essa consciência de Deus momento a momento na sua vida, certo? Então, Jesus disse, né, onde está a sua fé? Eu faço a mesma pergunta. Onde está a sua fé? A fé significa a atenção. O amor, onde você está direcionando o seu amor real. Certo? A fé é você crer inicialmente na presença de Deus, mesmo não sentindo ainda, mas usando a razão, o discernimento, para compreender que tudo isso aqui não está acontecendo ao acaso, não. A sua vida tem um plano e você tem um serviço, uma missão nesse mundo de realmente usar os seus talentos, a sua potencialidade para participar, né? Ou co-criar com Deus dentro dessa existência. Né? Assim como o Senhor Brahma, por exemplo, é uma alma também, só que ele criou todo o universo. Imagina, todo o universo é criado por um ser vivo. E você está criando dentro do seu micro-universo o seu mundo de perfeição relacionado com a orientação divina que acontece sempre quando você quer. Então, quando Jesus acordou e ele viu que estava tumultuado, o Cristo, né, se levantou e ordenou, tudo foi acalmado, ele olhou em volta, né, que eram os pensamentos, ai meu Deus, eu vou morrer, nós vamos morrer, o barco está enchendo de água, e agora, como é que vai ser? Babá, acorda Jesus aí, acorda Jesus. Então é assim que ficam os nossos pensamentos, quando o nosso barco, né, mental começa a entrar água. Nós achamos que vamos afundar, mas não vamos afundar. Certo? Nós temos que tomar essa atitude de invocar a nossa consciência espiritual e dominar a nossa vida completamente. Certo? Assim como a Arjuna fez no campo de batalha de Kurukshetra. Depois que ele entendeu a divindade que estava falando para ele o Bhagavad Gita, né, no meio do campo de batalha, quando ele entendeu a divindade, imediatamente ele falou, agora eu lutarei, agora eu seguirei o seu plano, agora eu vou atuar nessa batalha e vou matar todos os meus oponentes, assim, sem piedade, né? O lado sombra, né? Esse lado sombra que fica te estagnando na vida, te deixa com uma vida sem sentido, e você fica aí sofrendo, né? Quantas pessoas enlouquecidas nesse mundo não conseguem se desvencilhar dos pesadelos ou das energias negativas que vão surgindo no dia a dia. Você tem que estar no comando da sua vida, certo? Você tem que entender que você é o poder de Deus em ação, porque você é uma parte integrante de Deus, é uma energia superior que tem o domínio sobre a energia inferior. Quando você se empodera dessa sabedoria e realmente assume essa posição, você vê que ninguém pode mexer com você não, pelo menos no seu mundo ninguém pode
né? Como Jesus falava, né? Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Nenhum ser vivo nesse mundo pode fechar a porta do seu espírito quando você está unido a Deus, né? Tem aquele provérbio que fala, eu com Deus sou maioria. Então você não precisa de ninguém, não, certo? Você só precisa estar consciente do divino. Nessa forma humana, aí você vai ter atingido o plano de perfeição e você caminha na sua vida, completamente consciente. É isso que todos os mestres vêm falar, é isso que o próprio Deus, no Bhagavad Gita, está falando. Você tem que abandonar tudo aquilo que é ilusório, né? E simplesmente se render a mim, que sou o Supremo dentro do seu coração e que sou a fonte da sua própria vida. E aí você se une a essa fonte suprema e se torna potencialmente, né, um guerreiro invencível nesse planeta Terra. Você conquistou a medalha de honra, né, a vitória final, por uma simples atitude que é viver rendido a esse pensamento devoto, né, um pensamento, uma ação devocional, onde todos os pensamentos e emoções que brotam das suas ferramentas, né, de uso de avanço aqui nesse planeta estão voltadas para a satisfação divina. Meditem nisso profundamente. Será que vale a pena viver essa vida turbulenta? Né? Várias vidas, não só essa vida, várias vidas você está caindo nesse redemoinho de depressão, de miséria, de escravidão. Então vamos sair agora, simplesmente adote a vida espiritual e se associe com o divino no seu coração e siga a sua vida em paz, com bom humor, com alegria, com plena consciência de que todo esse mundo nada mais é do que uma manifestação divina, se apresentando como um cenário para as suas experiências físicas, né, astrais, mentais. Om Bhurbuva Swaha. Né? Om Bhurbuva Swaha. Né? Vamos dominar os nossos aspectos sutis e os nossos aspectos grosseiros, certo? Então Jesus falou, né? Onde está a sua fé? E eles, temendo, maravilharam-se e dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Né? Entendeu essa narrativa, né, do Mestre Cristo, né, o Mestre Jesus, quando ele fala que ele é filho de Deus, significa que é o Cristo agindo através dele. E quando ele fala o filho do homem, significa, né, o seu lado humano agindo. Certo? Então, temos que nos aprofundarmos sempre nessas palavras, né? No Bhagavad Gita também nos entendermos assim com bastante espiritualidade o que está sendo revelado ali pelas palavras divinas. Esses significados, eles se tornam assim bem simples quando você está vivendo no espírito, quando você pode entender que o Jesus que estava dormindo ali no barco é o Cristo que está em você, que está adormecido, né? Porém, o Cristo mesmo, a alma, ela nunca está adormecida. Ela está sempre desperta em Deus. Só que ela está esquecida da posição dela, né? E ela tem que ser acionada novamente pela consciência de entendimento, seja através dos estudos, da meditação e de várias práticas espirituais. E quando você se torna um Cristo, né, como Jesus estava ali no barco, agora estamos indo para o passatempo em si, do lado exterior, Jesus, né, o mestre, quando ele atinge a consciência crística, ele jamais dorme, ele está sempre consciente de Deus, esteja a forma física dele adormecida ou acordada, né, dentro desse estado de vigília, esse estado de vigília que você agora está ouvindo essa palestra, né? Então o mestre, ele não adormece, porque ele transcendeu os pensamentos,
Ele transcendeu, né, a sua mente e vive no espírito. Essa é a nossa posição real. Não há essa dificuldade. A dificuldade ela existe porque os pensamentos que temos são sempre cheios de dúvidas, de medos, de deixar para depois. Na outra vida eu vou tentar realizar aquilo que eu sou. Certo? Mas você nunca vai ter que realizar o que você é, porque você já é o que você é sempre. Só que você está alimentando a sua existência de uma maneira incorreta, que é chamado, né, o falso ego. Você está se identificando com a matéria e quando você pensa que é o corpo físico ou o corpo mental, quando vem alguma turbulência externa, você se envolve, se afeta, você chora ou você fica rindo, né? Você sofre ou goza, né, dentro das várias circunstâncias que se apresentam. E aí nesse envolvimento você fica querendo buscar mais prazer e fica fugindo, né, daquilo que você acha que vai causar dor ou aversão. Porém, quando você atinge o estado de Cristo, você já não está mais à mercê das forças, né, do mundo material, né, que no Bhagavad Gita se chamam os modos da natureza. Né, Tamaguna, Rajaguna e Sattvaguna, o modo da ignorância, da paixão e da bondade param de agir de uma forma dominante sobre você e você assume as rédeas da sua mente e conduz a sua realidade, né, já que o mundo físico é uma projeção da mente, então você vai conduzir a sua realidade para o que você entende que é a perfeição dessa vida. E a perfeição é você atuar diariamente com esse intento de despertar o amor a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo, onde você, imbuído desse amor de Deus, né, nesse estado crístico, você tenta passar a realização do amor de Deus para cada pessoa. Você tenta dar a essas pessoas a consciência de Deus, fazer com que elas se tornem, né, Cristos, que elas tenham a consciência de Krishna, que elas se tornem Prabhupadas, que elas sejam viajantes nesse mundo, transparecendo a potência de Deus para iluminar as pessoas, para abençoar, para fazer com que as pessoas prosperem, né? Entendendo que prosperidade real significa a iluminação da pessoa. E quanto mais pessoas se iluminarem nesse mundo, mais benéfica é a existência. Então você forma um mundo de paz, de amor, né, de benefício para todo mundo. Mas enquanto as pessoas quiserem viver sob a lógica das trevas, onde você se falso identifica com esse corpo e cheio de orgulho, né, de arrogância, de ambição, de luxúria, você tenta dominar o mundo esquecendo de Deus, logicamente esse mundo vai se tornar um mundo de desavenças, né, de hipocrisia, de competições, todo mundo um desprezando o outro, e as pessoas também chegam a odiar Deus também, odeiam os outros irmãos, e aí não tem o amor a Deus sobre todas as coisas, certo? Então vamos aprender a nos render com mais amor a esse ser supremo que está em nosso coração, que é a fonte da nossa vida, que é o ser mais misericordioso, né, do qual nós somos partes, somos a expressão dele também, energética nesse mundo, e vamos viver uma vida legal, agradável, nesse estágio humano. Né? Ainda estamos humanos, tem muitos outros estágios a serem atingidos, certo? Até você ter uma forma espiritual, onde você vai viver, né, diretamente com Deus, face a face. Certo? Isso aí você vai compreender um dia, para onde você está indo. E para chegar nesse ponto você tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, para que essa evidência do seu coração seja a manifestação da sua vida, né, de perfeição nesse planeta Terra atualmente, onde você está tentando de alguma forma distribuir esse conhecimento e incrementar a fé das pessoas.
para elas aceitarem essa posição, que elas não têm que ser submissas ao poder da escuridão, mas sim viver na luz e dirigir a sua vida da melhor maneira possível, né, se tornando um exemplo, ter humildade e caminhar assim, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Lógico, vamos tentar falar outras, né, parábolas de Jesus, vamos falar do Bhagavad Gita, né, tudo é muito incrível. Então espero que vocês tenham gostado, né, meditem sobre isso, né, todos os dias, assim, mudem a posição de vocês, não precisa ficar sofrendo não, nada atinge o espírito, nada atinge você, pode atingir sua mente, seu corpo, mas você mesmo você é uma parte de Deus, você é transcendental a tudo que acontece na sua vida. Começa a ter essa consciência, todo dia que você acordar, lembre que você é um espírito e que um cenário do dia está se criando para você chegar a esse ponto da realização do Cristo em você, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, já basta a preocupação do dia de hoje. Cria um dia hoje maravilhoso, cheio de gratidão, cheio de energia boa. Coloca a sua energia, coloca a sua energia para ferver, para mudar tudo. Sai desse pensamento, eu não sou nada, eu sou um cara rejeitado pela sociedade, eu sou uma pessoa cheia de trauma, o meu passado me condena, né? Essas coisas assim, sai disso, você não é nada disso, você é um espírito eterno, você nunca vai morrer, e está agora vivendo nessa barca do corpo humano, e se você ficar na sua posição real, quando vier qualquer coisa, você vai dar ordem. Não quero isso, chega, minha vida é para ser assim, assim, assim. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, que nenhuma influência negativa pode atuar. Eu que ordeno aqui da minha porta é aberta de onde só emana energia divina. Eu sou, né? Eu sou o poder de Deus em ação. Eu sou a glória divina acontecendo. Eu sou o amor divino em manifestação. Eu sou a alegria divina acontecendo aqui e agora. Eu sou a inteligência de Deus atuando para levar a luz para vários corações. Eu sou feliz, eu sou divertido, eu tenho bom humor, eu sou perfeito como é perfeito o meu Pai no céu. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então é isso aí que você tem que fazer, lembrar sempre. E aí você vai transmutando a sua energia, e aí você, quando acordar, né? Quando você for despertado, você vai ser um ser desperto e você vai ver que não é nada disso. A vida é maravilhosa, a vida é o amor de Deus acontecendo, né? A bem-aventurança divina se manifestando. Mas você não pode perceber isso porque você ainda não está vivendo no estado crístico de consciência. Ok? Haribol!